anos, mas o doutor Banerjee pesquisou 20 crianças que recordavam com absoluta exatidão e publicou um livro nos Estados Unidos. Então ele sensibilizou o professor de psicologia da Universidade da Virgínia, que estudou 30 casos que sugerem a reencarnação, e publicou uma das maiores obras sobre reencarnação. E hoje, na Universidade da Virgínia, o Dr. Tack, que o substitui, está com 20 mil casos de reencarnação ali expostos para análise e pesquisa. Mas quais os fatos da reencarnação? Quando, por exemplo, nós temos a faculdade de falar idiomas que não são os nossos idiomas. Viveu em Genebra uma menina que falava francês, como é óbvio. Quando ela completou 2 anos, chamava-se Helena Schmidt, ela fez qualquer traquinagem e a mãe lhe deu uma palmada. Quando a mãe deu a palmada, ela disse: não me bata. E esqueceu o francês. Começou a falar algo estranho. A mãe achou que era o estado lúdico da criança, não deu importância. Mas ela não voltou a falar o francês. Foi levada ao médico, o médico percebeu o estado alterado de consciência, e certo dia, 1 mês mais ou menos depois, ela estava na feira livre, quando um homem parou e começou a conversar com a menina. Ela ficou intrigada, porque o homem sorria e a menina também. Ela perguntou: você está entendendo o que minha filha fala? Estou, sim, senhora. E estou admirado porque ela fala chinês. Mas como o senhor fala chinês? Está na cara, né? Eu sou chinês. E a minha surpresa é que ela fala um chinês antigo. E fala muito bem. Mas o que é que ela está lhe falando? Que ela estava tomando banho, a senhora lhe deu uma palmada e ela esqueceu a língua francesa. Era um fato. A partir daí, a Helena voltou a falar o francês e continuou falando o chinês. Quando ela completou 8 anos, ela falava 12 línguas. Falava e escrevia. 8 línguas vivas, 2 línguas mortas e 2 línguas extintas. Ela foi estudada 40 anos pelo psicopedagogo de Genebra, Claparède, que escreveu um livro extraordinário sobre ela, sobre Helena Schmidt, as manifestações mediúnicas. E ela dizia ser a reencarnação de Maria Antonieta, a austríaca, rainha da França, que foi degolada. Mas este fato de lembrar de outras línguas é notável em outras áreas. No ano de 1908, apareceu na Inglaterra um menino que falava e escrevia matemática, mas escrevia de uma maneira brilhante e era analfabeto. Porque na Inglaterra, até 1910, era proibido aos camponeses aprenderem a ler e escrever. E este menino era filho de camponeses, filho, neto, bisneto, etc. Nunca nenhum ancestral havia aprendido a ler e escrever. E de repente ele começou a fazer cálculos matemáticos. Foi levado à Universidade de Londres e foi submetido a um exame de 3 dias. Então, equação, geometria, trigonometria, e ele respondia tudo. Só não sabia fazer os números, mas sabia de memória. Então o professor de aritmética olhou para ele e perguntou: você sabe aritmética? Ele disse: professor, eu não sei palavras, eu sei calcular. Então você sabe o que é potenciação? Eu não sei palavras. Por exemplo, chegou o quadro de giz e colocou: qual é a potência de 3 elevado a 3? Isto é, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Ele disse: eu não sei. Aí o professor colocou 8 elevado à 16ª potência. Quer dizer, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E ele então sorriu e disse: a 16ª potência do número 8
é 281 trilhões, 474 bilhões, 576 mil, 723, 252 unidades. Não havia maquininha japonesa, aí começaram a multiplicar. Chegaram exatamente ao número. E perguntaram, como é que você sabe? Isso eu não sabia que sabia, até a hora que eu descobri que sabia. Então a reencarnação tem desses fenômenos da memória extracerebral. Mas o fato que mais me fascina, e eu conheço mais de 1000 fatos narrados na literatura, e hoje no Face, no Instagram e etc., de meninos prodígios, aquele notável pianista japonês que toca Mozart aos 4 anos e a mão não pode dar uma oitava e ele toca melhor do que Mozart. A meninazinha que imita Callas e assim por diante, toda hora nós estamos vendo. Então foi um menino que nasceu em Seul, capital da Coreia do Sul, no dia 22 de maio de 1926. Esse menino recebeu o nome de Kim Won-yang. Kim Won-yang era um menino normal, até os 6 meses, quando ele estava nos braços da mãe, e de repente ele disse, mamãe, agora eu me lembro que eu sei falar. A mãe olhou para o pirralho e disse, eu tenho a impressão que este menino falou. E ele disse, falei, mamãe. E ela desmaiou, é claro. À tarde, quando o marido chegou, ela disse, você não vai acreditar, mas meu filho falou comigo hoje. E o marido, como todo marido que acredita em tudo que a mulher fala, desacredita. Mas eu vou levar você ao psiquiatra, porque você dizer que nosso filho de 6 meses falou com você. E aí ele foi ver. O meninozinho estava na cama e o pai, com aquele filho varão, debruçou-se e olhou para o pirralho que mexia as pernas e disse, que a mamãe não está bem. Ela me acaba de dizer que você falou com ela. E isto não é verdade, não é, meu filho? Falei, papai. E foi a hora do pai desmaiar também. Quando o Kim completou 9 meses, ele disse, mamãe, agora eu me lembro que eu sei escrever. Ela deu um papel, um lápis, ele deitou no chão e começou a escrever um poema, que traduzido ao português em versos brancos, diz mais ou menos assim, quando cai a tarde e o céu de Seul se doura, eu tenho a impressão que as nuvens coloridas são remendos que Papai do Céu coloca nas calças rasgadas dos anjos. Quando ele completou 1 ano, foi publicado o seu primeiro livro de poesias. Então os periodistas locais foram entrevistá-lo. A mãe de pé, ele ao lado, e aquelas perguntas ping-pong. De repente a mãe disse, agora basta. Meu filho está cansado. Você está cansado, não está aqui. Não, mamãe, eu estou adorando esta gente me fazendo pergunta de criança. Quando ele completou 8 anos, ele recebeu o prêmio doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial, que eu não sei o que é. E depois ele recebeu mais de física quântica. E hoje, Kim Won-yang está com 50 e poucos anos. E continua uma das memórias mais notáveis do mundo. Como podemos explicar? Porém, o mais notável da memória extracerebral são as nossas recordações, são as nossas melancolias, são as nossas emoções, é a nossa simpatia, a nossa antipatia. Olhamos alguém e simpatizamos, olhamos o outro e detestamos. Naturalmente, a psicologia francesa se refere ao déjà vu, déjà senti, déjà raconté, o já visto, já ouvido, já contado. O próprio Carl Gustav Jung, toda vez que ele viajava de trem para a Itália, saindo de Zurique, ele sabia a cidade para onde ia, como era.
e descrevia antes. E dizia: eu já estive lá. Ele próprio se via como homem de um século anterior, que ele chamava seu alter ego, que era uma encarnação que ele tinha tido, inclusive as botas que ele usava. Mas é fascinante nós podermos recordar de experiências passadas. Quantas vezes a melancolia toma conta de nós, uma saudade estranha, ilógica, ou nós olhamos alguém e temos a sensação que nos vai trair, e vai trair, que nos odeia e tem antipatia. Eu que tenho uma vida pública, encontro isso, está na internet, pessoas que me detestam e nunca me viram, escrevem contra mim e nunca tiveram o mínimo contato, e outras que me adoram, até me pedem casamento e nunca tiveram oportunidade. A reencarnação explica. Outras vezes, numa intuição profunda do que nos vai acontecer, que a parapsicologia chama pré-cognição, conhecimento do futuro, uma lembrança profunda, retrocognição. Então, este nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre é a lei. Nós estamos evoluindo porque essa ciência do Espiritismo nos traz para estes dias tumultuados as explicações de dar sentido à nossa vida.